Olá, meus chuchus, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui para falar sobre um tema que me interessa muito. Vamos falar sobre cinema, vamos falar sobre Liga da Justiça. Vem com o pai. Recentemente, lá pelo mês de agosto, teve o DC Fandom, onde nós fomos presenteados com o primeiro trailer de Liga da Justiça Snyder Cut, que já tinha sido anunciado há um tempo atrás, apesar de todo mundo já saber há muito tempo que esse filme existia. E o que consiste isso? Isso consiste em um filme novo da Liga da Justiça. Não um filme novo, o mesmo filme, só que é um pouquinho diferente. O filme que respeita a visão de um cineasta. E é sobre isso que eu vou falar, mas antes vamos dar uma volta no tempo. Vamos para o século XX, onde nós tivemos os primeiros grandes filmes de super-heróis. E como esses filmes eram baseados em quadrinhos, né, as grandes editoras de quadrinhos eram a Marvel e a DC, que sempre foram uma concorrente da outra. E isso todo mundo sabe. Os primeiros filmes desse século XX basicamente eram os filmes do Superman e do Batman, ou seja, DC reinava, nada superava a DC, entendeu? A DC era única. Os filmes da Marvel que tinham naquele tempo, ninguém lembra se é que tinha algum. Acho que tem uns filmes antigos do Capitão América, até antes dele ser oficialmente o personagem Marvel, mas enfim. Século XXI, anos 2000, a Marvel entrou com tudo. Tivemos grandes filmes do Motoqueiro Fantasma, Quarteto Fantástico, Demolidor, Electra, Justiceiro e sei lá mais o que. Mas os grandes destaques sempre foram X-Men e Homem-Aranha, né? Os grandes filmes da Marvel dos anos 2000. E com esse sucesso todo, a DC também entrou fazendo aqueles filmes menores. Teve Mulher Gato, teve Batman Begins, Superman O Retorno e por aí vai, por aí vai. E teve V de Vingança também. Contudo, no ano 2008 foi muito importante para o cinema de super-herói, porque nós tivemos dois grandes filmes. Dois filmes que mudaram tudo no cinema de super-herói. Um filme da Marvel e um filme da DC. Na DC, Batman, Cavaleiro das Trevas, a sequência, a continuação de Batman Begins. Um grande filme que elevou o nível do super-herói e se tornou um grande clássico do cinema, independente de ser super-herói ou não. E na Marvel nós tivemos Homem de Ferro, que embora acredito que a maioria considere um filme inferior ao Cavaleiro das Trevas, até a bilheteria foi bem menor, mas tivemos uma cena pós-crédito, que foi o grande destaque deste filme. Por quê? As cenas pós-créditos eram comuns nos filmes da Marvel, antes mesmo desse, mas esse apresentava a sementinha do que viria a ser conhecido como Vingadores, o grande fenômeno do cinema atual. E foi apresentado ali a ideia de fazer filmes conectados. É óbvio que a concorrência cresceu o olho e falou, vamos fazer o nosso também. Porém, a DC no cinema sempre foi muito 880. Tinha filmes muito bons e filmes muito ruins. Então eles queriam fazer o quê? Lançar um filme inicial que fosse bom e depois, com esse filme, fazer um universo compartilhado. Né? Como a ideia da Marvel surgiu em 2008, quando eles fizeram o Homem de Ferro 1 e também o Incrível Hulk, que faz parte desse universo, a DC não podia inserir isso no Batman, o Cavaleiro das Trevas, porque é muito recente. Em 2009, a DC lançou o Watchmen, que é um filme muito fechado em si mesmo, não poderia fazer parte do universo cinematográfico. Em 2010, a DC teve Jonah Hex, que se passa nos tempos de Velho Oeste, então realmente não tinha como fazer um universo compartilhado. Em 2011 teve o Lanterna Verde, que seria um bom começo para o universo compartilhado, mas o filme não foi muito bom, as pessoas não gostaram, o filme não fez tanto sucesso. Em 2012, quando lançou de fato o primeiro Vingadores, a DC tinha a continuação do Cavaleiro das Trevas, que seria uma boa opção para colocar, para iniciar o universo compartilhado da DC, já que o filme era quase certeza de sucesso de público e crítica, o que realmente aconteceu. Mas o Christopher Nolan, diretor do filme, não quis colocar
o Superman ou outros heróis do filme queriam simplesmente concluir a história do Batman e permitiram que ele fizesse isso. Então, o próximo filme que viria no ano, um ano depois, seria o início do universo compartilhado da DC, que foi O Homem de Aço, dirigido pelo Zack Snyder, que já tinha dirigido o Watchmen e, um tempo antes, o 300, né, que foi um filme de grande sucesso e repercussão. E com o Homem de Aço nos cinemas, o filme não foi essas coisas de bilheteria, não foi lá essas coisas de crítica, mas dava para iniciar dali. E começou o universo cinematográfico da DC, tendo Zack Snyder como grande autor, ele que ia ditar as regras a partir dali. O Homem de Aço respeitou totalmente a visão que o diretor tinha. Batman vs Superman, que ali sim seria onde ia começar as referências do universo cinematográfico, já ficou um pouco mais complicado, porque foi exigido que fosse inserido coisas a mais ali, que provavelmente de início ele não queria. Por exemplo, a própria presença do Batman. Talvez Batman vs Superman nunca teria existido. Talvez a ideia fosse apenas fazer uma continuação do Superman. Mas uma vez que isso foi imposto, o diretor fez o que foi possível, que era introduzir um novo Batman, introduzir uma Liga da Justiça, apresentar um embate entre os personagens, consequentemente um sairia derrotado que iria retornar no filme posterior à Liga da Justiça. Contudo, Batman vs Superman, apesar de ter feito 800 e poucos milhões na bilheteria, quase 900, não chegou na marca do bilhão. E é ali que a Warner queria mirar, um filme que fizesse 1 bilhão. E não foi o Batman vs Superman. Eles consideraram um fracasso, apesar de não ter sido, pelo menos não por parte de a questão lucrativa. O filme fez muito dinheiro, mas ele foi muito criticado por fãs e por críticas. E eu vou fazer um vídeo especial sobre por que as pessoas não gostam de Batman vs Superman. E isso se refletiu no filme seguinte do mesmo ano, que foi O Esquadrão Suicida. As pessoas, como Batman vs Superman foi muito criticado, entre outras coisas, por ser um filme muito sério, eles tentaram deixar Esquadrão Suicida um filme um pouco mais divertido, um pouco mais leve. Ficou uma bagunça, o filme foi editado de última hora e foi lançado daquele jeito. Mulher Maravilha, ninguém se meteu, o filme fez sucesso, o pessoal gostou, e chegamos em Liga da Justiça, que foi totalmente refeito às vésperas de estrear. Houveram regravações, teve a questão do bigode do Henry Cavill, do Superman, que ele precisava gravar a cena, mas ele não podia tirar o bigode por causa do filme que ele estava fazendo para Paramount. E, enfim, tiveram que tirar digitalmente, só que não teve tempo, porque o filme tinha que estrear no final do ano de 2017. E Liga da Justiça ficou uma bagunça. Ficou horrível, ficou mal feito, não é nem o filme do Zack Snyder, não é nem o filme do Joss Whedon, que foi o diretor dos Vingadores, convidado a tentar fazer o que o estúdio queria de última hora, e o filme acabou que toda a pressa para o filme não ser um fracasso com Batman vs Superman, foi em vão, porque o filme fez menos dinheiro que Batman vs Superman, apesar de ter muita gente que gosta um pouquinho mais dele do que do Batman vs Superman. A grande questão que complicou esse filme foi que o diretor, Zack Snyder, foi afastado de última hora, logo quando a filha dele havia cometido suicídio. Aproveitaram a oportunidade e demitiram ele. É o que dizem os boatos de Hollywood. E isso pegou muito mal. Você é um diretor, você assinou um contrato para fazer tal filme, e você, diante de uma tragédia, é tirado o seu trabalho. Então, que poderia ajudar ele a enfrentar tudo isso. O que aconteceu foi que o filme foi finalizado sem um diretor, mas existia uma versão, porque ele já tinha feito um filme antes. E esse filme estava semi-pronto e esse filme foi refeito. Isso se tornou o que a gente viu no cinema. Isso é o Snyder Cut, o corte do Snyder, o corte do diretor. A versão do filme da Liga da Justiça que o diretor idealizou em um primeiro momento. E o que aconteceu? Essa versão foi arquivada porque, segundo os produtores, ela era inassistível. O que o Zack Snyder disse posteriormente?
ele chegou a publicar o roteiro do filme. E o filme envolveria o quê? Os heróis da Liga da Justiça enfrentando uma criatura de outro planeta, o Darkseid, que é imenso, grande, super poderoso, e haveria um MacGuffin, que seriam objetos cósmicos de poderes infinitos, e no final de determinado filme, eram 2 ou 3 filmes da Liga da Justiça, enfim. E um desses filmes, o Darkseid iria vencer. Ele usaria esses objetos cósmicos, as caixas maternas, venceria, parte da humanidade iria morrer, porque iria destruir o mundo, parte dos heróis da Liga da Justiça iriam morrer. E o que aconteceria? Os heróis sobreviventes dariam um jeito de voltar no tempo para trazer esses heróis de volta e, enfim, derrotar o vilão. Os estúdios olharam para essa história, que eu tenho certeza que você já ouviu essa história em algum lugar, e falaram, não, não, não. Está muito sério. Ninguém quer ver um filme de super-herói onde o vilão vence. Ninguém quer ver um filme de super-herói onde o herói morre. Ninguém quer ver um filme de super-herói onde eles voltam no tempo e trazem todo mundo de volta à vida. Será que ninguém quer ver? Um ano depois, a Marvel trouxe Vingadores Guerra Infinita e no outro ano, em 2019, Vingadores Ultimato, que eram um espelho do que o Zack Snyder estava planejando para a Liga da Justiça. Ou seja, era para a Liga da Justiça ser, guardado as devidas proporções, o que o Vingadores Guerra Infinita e Ultimato foram. E os caras não queriam. Eu fico imaginando o Zack Snyder ligando pro pessoal da Warner. Alô, vocês assistiram Guerra Infinita e Ultimato? Lembraram de alguma coisa, né? Eu já vi essa história em algum lugar, né? Então, e é muito irônico, porque a principal referência que os produtores da Warner tinham era o primeiro Vingadores, porque foi o grande filme de super-herói, o grande filme que desbancou até então o maior filme de super-herói, que era o Cavaleiro das Trevas, maior em termos de bilheteria. Então, vamos fazer o nosso Vingadores. Então, eles se espelharam no Vingadores 1, enquanto que o Zack Snyder estava se espelhando no Vingadores que nem tinha sido lançado ainda. Ou seja, pro bem ou pro mal, a gente ia ter um filme maior, um filme mais empolgante, um filme mais grandioso da Liga da Justiça, e eles preferiram fazer um filme simples, apostar no certo, entende? Dar um tiro no claro e não um tiro no escuro. O Snyder Cut seria um tiro no escuro. Poderia ser uma bosta, mas poderia ser incrível. Seria minimamente um filme diferente. As pessoas quiseram, os produtores, aliás, quiseram um filme mais simples, um filme que seguisse o primeiro Vingadores. Porém, comparando, se você parar para analisar, o primeiro Vingadores, pelo menos na minha opinião, ele não é tão grande coisa assim. Pelo menos a primeira vez que eu vi, eu não achei ele tão incrível. Eu gostei, passei a respeitar muito mais esse filme com o passar dos anos. Mas o que é o primeiro Vingadores? A apresentação dos personagens, uns conflitos lá no meio, enrolação, e no final uma mega batalha em Nova York. Eu acho o começo ok, o meio ok, e o final inacreditável. A conclusão de Vingadores, toda a batalha de Nova York é muito boa. O erro do Liga da Justiça do cinema é isso, que ele é um começo ok, um meio ok e um final ok. Você não tem uma batalha de Nova York na Liga da Justiça. Se você quer fazer um filme parecido com Vingadores, você precisa de uma batalha de Nova York, porque aquele filme é a batalha de Nova York. Tudo que tem antes dele é enrolação para a batalha de Nova York. Entendeu? É divertido, é legal a interação dos personagens, pô, show. Mas a batalha de Nova York é o acontecimento. Se aquele filme, o primeiro Vingadores, não tivesse a batalha, ele não seria nada. E o primeiro Liga da Justiça, esse filme da Liga da Justiça que a gente conhece, que foi pro cinema, este aqui, não tem uma batalha em Nova York, então ele não é nada. Ele é um filme simples. O Snyder Cut provavelmente não é um filme simples. E a gente sabe disso até pelo fato do filme ter 4 horas de duração. Este filme tem 2 horas de duração. Tem 2 horas a mais de filme. E não é simplesmente a mais, porque essas 2 horas que a gente viu no cinema são incluindo cenas a mais, que não vão estar no outro. Mas eu quero concluir, o que eu quero deixar a mensagem aqui é respeito. Entende? O que foi feito com o Zack Snyder foi uma falta de respeito. Entendeu? Você dá um poder para uma pessoa, você dá a liberdade para uma pessoa e depois você tira. É melhor nunca ter dado.
A Marvel não dá liberdade para os seus autores, começou a dar mais recentemente. Existe toda uma questão de como eles devem fazer os filmes, como os diretores devem fazer os filmes. Scott Derrickson saiu do Doutor Estranho 2, porque ele não quer ligar o filme com a série, eles precisam ligar o filme com a série. Eu li em algum lugar que os filmes da Marvel não têm nem liberdade para paleta de cores e fotografia. Tem tudo esquematizado como os filmes têm que ser. A Warner não. Os filmes da DC têm uma personalidade. Eles tinham, foi tirado isso do Zack Snyder, e agora eles estão tentando dar uma volta por cima, dar uma certa dignidade para o autor, dar um respeito para o autor, e principalmente para os fãs também. Vamos ver o que o diretor queria e qual que era a proposta desse filme. Se for bom ou se for ruim, não importa. O que importa é que é uma visão sendo respeitada, e isso não tem preço. HBO Max 2021, Snyder Cut entre nós. Amém. Precisamos desse filme. E muito obrigado a todo mundo que pediu, porque isso vai acontecer e é o filme mais esperado de 2021. Vamos falar mais sobre Liga da Justiça, vamos falar mais sobre Marvel, DC, e eu quero falar mais sobre cinema, e venham comigo que eu tenho muita coisa para conversar. Valeu, gente!